Continuando aqui, né? Os pais apostólicos da patrística são todos contraditórios, né? Visão protestante, que é o segundo vídeo. Os antigos e a Imaculada Conceição de Maria. Da live com Lucas Banzoli, Tiago Dutra, né? É o conhecedor. E ele também é Deus. Então veja, Tertuliano não conhecia essa ideia de Imaculada Conceição pelo visto. Alguns usam como desculpa que ele virou montanista no fim da vida. Mas será que as outras pessoas que eu vou citar aqui também eram montanistas? Vamos prosseguir. Orígenes, em sua homilia 8 sobre Levítico, eis o que ele diz. Mas se você quiser ouvir... O Orígenes está falando da passagem de Levítico. Tá falando do pecado de Maria. E também ali não teve o cursilho ainda para declarar que Maria é Imaculada Conceição. Mas vamos lá, né? Os santos também pensam sobre aquele nascimento na carne. Ouça Davi dizendo: fui concebido em iniquidades e com pecados minha mãe me deu à luz, mostrando que qualquer alma que nasce na carne é poluída pela impureza da iniquidade e do pecado. E que, portanto, é dito que mencionamos acima que ninguém está limpo de impurezas, nem mesmo se sua vida for de um dia. Ou seja, não importa o tempo de vida da pessoa. Foi colocado no mundo, tem pecado. Agora sim, certo, o Orígenes está certo. Mas se Deus é poderoso para preservar Nossa Senhora, como vai dizer aqui em... Olha só. Em Judas. Tô usando, Tifa, já vou te dar. Em Judas. Olha só. 1:24. Deus não é poderoso para preservar Nossa Senhora do pecado original? Deus não tem esse poder? Para gerar o Emanuel? Para gerar o perfeito? Orígenes ali tá falando... Orígenes está falando do pecado da corrupção de Adão e Eva. Todos pecaram, todos nascidos de mulher, do pecado original de Adão e Eva. Mas Maria, ela foi preservada. Deus tem poder para isso. Deus é poderoso para isso. Tanto que o verbo se fez carne ali. O puro, o perfeito passou pelo esse ventre. Então esse ventre tem que ser santo. Esse ventre tem que ser imaculado para gerar o perfeito, para gerar o santo. Simples isso aqui, ó. Claro, se você for ler a patrística visão protestante, claro que vai ser contraditório, porque eles não têm a visão do magistério. Os pais apostólicos, os pais da patrística, não são protestantes. Mas o autor da patrística protestante, sim. Vai buscar lá da origem da patrística católica e dissipa tudo, igual faz com a Bíblia. Para tentar provar a sua tese. Mas nenhum desses pais apostólicos que está falando está citando Maria. Maria, ela é uma exceção. Que exceção é essa? Da raça humana, do pecado original de Adão e Eva. Maria, ela foi preservada para gerar o santo, o novo Adão. E Maria é a nova Eva. Tanto que Gênesis 3,15 ali, a Bíblia cita ali, mulher. Apocalipse 12, mulher. João 12, mulher. João 19, mulher. Para mostrar pra gente quem é essa mulher que foi preservada. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Quando eu penso que o Rodrigo Silva tá com aquelas loucuras dela, vem outro pior. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda. Preservar de toda queda. E nos apresentar-se diante de sua glória, imaculado, cheio de alegria. Por exemplo, uma ilustração. Se um leão vai atacar seu filho, você chega a tempo de acontecer ali que o leão vai devorar ele, você está salvando ele, preservando ele do ataque do leão.
Deus, ele preservou Nossa Senhora da corrupção de Adão e Eva. Que interessante. É simples entender isso. Mas vamos lá de Patrística, né? Ele falou que os pais da Patrística não reconhecem a Imaculada. Claro, cara. Só você analisar o século, quando foi comprovado o dogma da Imaculada Virgem Conceição, da Imaculada Virgem Maria, a virgindade de Maria, e etc, etc. Agora, essa aqui é que chama atenção, ó. Então Simeão diz: uma espada perfurará sua própria alma. Que espada é essa que perfurou não apenas a outros corações, mas até o de Maria? As escrituras registram claramente que, no tempo da paixão, todos os apóstolos foram escandalizados. Claro que uma espada transpassou sua alma. Quem estava sendo transpassado ali? Seu filho. A dor que Maria estava sentindo ali é a mesma dor do seu filho. Claro que ela se escandalizou, porque, você imagina o seu filho sendo pregado na cruz, sendo crucificado, já foi açoitado, carregando aquela cruz. Foi pregado suas mãos, seus pés, coroado com a coroa. Isso que Maria ia ficar feliz, né, meu querido? Ô, meu querido, misericórdia, cara. Tá usando aqui mais um paz da igreja. O próprio Senhor disse: esta noite todos vocês serão escandalizados. Assim todos ficaram tão escandalizados que Pedro também, o líder dos apóstolos, negou-o 3 vezes. Por que pensarmos que a mãe do Senhor estava imune ao escândalo quando os próprios apóstolos estavam escandalizados? Se ela não sofreu escândalo na paixão do Senhor, então Jesus não morreu por seus pecados. Mas se todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados por sua graça e redimidos, então Maria também estava escandalizada na época. Aqui é a homilia 17 sobre o Evangelho de São Lucas. E sobre isso... Mas não está falando do pecado de Maria. A Enciclopédia Católica fala o seguinte: Orígenes, embora atribuísse a Maria grandes prerrogativas espirituais, pensava que na época da paixão de Cristo, a espada da descrença perfurava a alma de Maria, que ela foi atingida pelo punhal da dúvida e que por seus pecados também Cristo morreu. Ou seja, se Cristo morreu pelos pecados de Maria, Maria não era imaculada. Ponto. Interessante, né? Sim, Cristo morreu pelos pecados de Maria. Como? Preservando ela da queda. Para Maria vir toda imaculada, toda perfeita, toda pura para gerar o perfeito. Claro que Jesus Cristo preservou ela do pecado. Deus, né? Desde Adão e Eva. Por isso que tem a prefiguração, Gênesis 3:15, Apocalipse 12 é a Maria, João 9, João 2, João 19. Então, ela foi preservada. Como foi preservada? De seu pecado. Cristo já o antecipou para Maria nascer toda perfeita. Preservou. Não é que Cristo morreu pelos pecados de Maria, não. Maria foi preservada com o sacrifício de Cristo. Que Cristo, ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o princípio, o começo e o fim. Então, Deus, ele tem poder para preservar ela antes que ela ia cometer o pecado. Que interessante. Como? Lá na cruz, Cristo morreu por todo mundo, claro. Mas Maria, ela é uma exceção. Foi antecipada pelo sacrifício de Cristo. Para gerar o perfeito. Aquele que ia oferecer como sacrifício para os pecados corruptíveis de Adão e Eva. Veio por uma mulher santa, sem mancha, porque Maria não podia ter mancha para gerar o sem mancha, o perfeito. É simples entender isso. Claro que o cara vai usar a patrística totalmente
de forma teniciosa para perseguir a igreja. Vamos finalizar essa etapa. Olha só. Santo Ambrósio, lá em Ezequiel 44, 1 e 2. Quem é Santo Ambrósio? Mais um pai da patrística. Falando de Maria, lá no século IV. Santo Ambrósio, lá no século IV, vai explicar essa passagem, que Maria foi virgem antes, durante, depois do parto. Ele usou esta explicação. Maria é essa porta que ficou fechada. Ninguém abriu a porta, ninguém por ela passou, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e a porta permaneceu fechada. Cara, só você ver a visão dos pais apostólicos, próximo aos apóstolos. Maria orava junto com os apóstolos, Apóstolos 1:14. Não quero usar a patrícia para perseguir. Não tem como provar, cara. Claro que os caras vão usar texto, passagem teniciosa para tentar provar, mas não tem como, cara. É um dogma de fé que vem do magistério. Teve um cursilho para isso. Olha só, que interessante. E os pais apostólicos são unânimes, cara. Unânime. Aqui, ó. Desde o século IV, São Jerônimo diz que Maria é o horto dos eleitos. Que é isso, ela é o paraíso do novo Adão. E lá é a nova Eva, Cristo, o novo Adão. Que é um jardim fechado. Maria é o jardim que o novo Adão entrou e saiu. Olha só a visão de São Jerônimo, cara. Claro, se eu fosse protestante, ia distorcer isso aqui. Porque eu não tenho amor pela igreja. Esse jardim permaneceu fechado. Já que você conhece patrística, então isso aqui você nunca leu? Entendeu? É uma nascente fechada. Cristo nasceu e ela permaneceu fechada. E ela é uma fonte selada. E lá é a fonte pelo qual Cristo passou para vir esse mundo. E essa fonte permaneceu selada. Foi declarada pelos todos os pais da igreja. Cântico 4, versículo 2. Que a melhor explicação de Nossa Senhora, Santo Hilário de Poitiers, lá no ano 310, século 3. Santo Hilário diz assim: após aos pés da cruz, quando Jesus morreu, ele lá entregou Maria para São João Evangelista, e João levou Maria para sua casa. E essa é a prova que Maria não teve mais filhos. Que ela tivesse filhos, ela iria para a casa dos filhos delas e não para a casa de São João Evangelista. É só, São Gregório, ele cita Santo Inácio de Loyola. Ele fala lá no ano 260. Da virgindade perpétua de Maria, e ele fala conforme o bispo Inácio de Antioquia, né? A virgindade de Maria foi escondida até do próprio Satanás, lá no século III. Origens também, no século III, ele vai dizer: o corpo de Maria, toda santa, é sempre virgem. É isso aqui que irrita os protestantes, cara. Você vai ler uma patrística dos pais apostólicos, um autor confiado, não? Tradução protestante? Sem dóida, cara. Que você vai ver ali, ó. Todos os pais apostólicos são unânimes. Por mais que ele mostre texto aí distorcido dos pais apostólicos contradizendo, mas nem não está contradizendo, é a explicação dele que está contradizendo. Os caras endoidam, cara. Essa é a rixa. Porque Maria é toda perfeita, para gerar o perfeito. Porque a Bíblia não menciona nenhum pecado de Maria.
A reforma protestante não é Bíblia? Por que você está usando a patrística? Se vocês não acreditam na patrística, nos pais apostólicos? Ô, meu querido, pelo amor de Deus, cara. Ó, Origens também, no século III, ele vai dizer: o corpo de Maria, toda santa e sempre virgem, ó. Pais da igreja. Lembrando quando Orígenes comentou o evangelho de Mateus, Origem fala os irmãos de Jesus não são filhos de Maria, como São José. Outro texto fala também, Santo Hipólito de Roma, 215, onde Santo Hipólito cita que Nossa Senhora também era sempre virgem. Aqui, para finalizar, essa outra tese, essa visão desse homem inteligentíssimo, conhecedor da verdade. A Bíblia diz que a verdade não será conhecida nem por mim e nem na Bíblia. É pela igreja. Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade, onde tem o bispo, o presbítero e o pastor universal. Certo? Voltando. A oração mais antiga da igreja, lá no ano 245, ela diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Claro que não tinha nenhum dogma ainda finalizado, lá no século II. A igreja está estudando ainda. A igreja ainda, os primeiros cristãos não entendem ainda a Imaculada Virgem Maria, ainda a santidade da Virgem Maria, por isso que é discutido ainda. E até hoje, muitos duvidam que é um dogma de fé, cara, é mistério. Confiado, a coluna sustentáculo da verdade. Quando o protestante lê as citações, a patrística, os caras piram a cabeça mesmo, cara. Porque não tem a visão das colunas do magistério. Tem a visão desses reformadores. O próprio Lutero reconhece. João Calvino reconhece. O Wesley reconhece. Né? Voltando aqui à oração mais antiga, né? Aqui, ó, lá no ano 245, ela diz assim: a vossa proteção, corremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei nossas súplicas em nossa necessidade, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa, bendita, oração, ano 200, feita pelos mártires no Egito. É que isso aqui é só um resumo que eu aprendi com... Obrigado, Eudes. Cara, eu aprendo muito com você também, cara. Eu queria ver você aí ensinando mais pra nós a apologética da patrística, né, cara? Isso aqui é só o resumo dele, cara. Olha só. Outro texto que prova a virgindade de Maria. Buscaram Maria pecadora. Maria herdou o pecado de Adão e Eva. Se Maria herdou o pecado de Adão e Eva, Cristo, sendo santo, veio numa mulher pecadora, cara. Ó, lá em João 20, versículo 19. Aí Santo Agostinho vai explicar essa passagem para os irmãos lá no século IV. Diz: as portas do cenáculo também, cenáculo estava fechada. Jesus entrou sem abrir a porta. Ele saiu e a porta permaneceu fechada, porque ele é Deus. Olha só, se ele é Deus, Deus não tem poder para preservar Maria? Deus tem poder para passar entre as portas sem abrir? Oh, meu querido, Deus tem poder para fazer um jumento falar. Deus tem poder para usar um cajado para abrir o mar vermelho aí para o povo passar. Deus teve poder para usar o cajado para fazer os milagres e prodígios ali no Egito. Deus teve poder para um cajado se transformar em uma serpente.
Deve poder, Números 21, 8, 9, quando o povo olhava para uma imagem, o povo era curado. Cara, porque ele é Deus, ele tem poder de entrar sem abrir a porta, tem poder de sair e a porta permanecer fechada. Santo Agostinho dizia, essa porta aqui também prefigura, ó, Santo Agostinho falando, virgindade de Maria. Cara, dogma da Imaculada Conceição. São 4 dogmas. Imaculada Conceição, virgindade de Maria, ó. Primeiro dogma, maternidade divina, denomina nos evangelhos a mãe de Jesus, João 2:1, João 19:25. Houve uma dúvida na história da igreja, por da volta do ano 430, onde o patriarca de Constantinopla, na história, não era mãe de Deus, era só mãe de Jesus, homem, mas não era mãe de Jesus, Deus. Então, impressionante, então, tem 2 Jesus? Cara, você vai ver no ano da história, cara, houve heresias. Precisou convocar um concílio de Éfeso, onde Nossa Senhora morou com São João. Tem lá até hoje. Essa basílica está bem destruída, onde tem o túmulo de São João. Éfeso hoje e na Turquia. Cadê o túmulo de Nossa Senhora? Não tem, cara. Mas o túmulo de São João tem. Mas uma prova que ela foi levada de corpo e alma, né, protestante? E ali o concílio de Éfeso, no ano 431, proclamou a Virgem Maria é Santa Mãe de Deus. Theotokos quer dizer Mãe de Deus. São Bernardo, doutor da igreja, dizia, ó, mais um doutor, que Nossa Senhora é a onipotência súplica, ou seja, tudo que ela pede, ela concede. E falava, não é onipotente por natureza como Deus, é onipotente por graça. João 2. 600 litros de água que transformou em vinho, Aninha, João 2, né? O dogma da Imaculada Conceição, porque Deus fez concebida sem pecado original, que nós proclamamos dia 8 de dezembro, porque é a mãe de Deus. A mãe de Deus não pode ter pecado. Olha só, cara. Catecismo 495. Não foi ela que gerou Jesus. Jesus é o gerado, desde todo princípio e fim. Mas quando o Verbo quis se encarnar, ele precisou ter uma mãe. Todas as conclusões do concílio de Éfeso, inclusive, são Cirilo de Jerusalém, outro pai da igreja, defendendo Nossa Senhora, batalhou prezado contra as heresias, como você vê hoje aí, desses caras. Santo Agostinho, lá no século IV, pensa que a mãe de Deus seria escrava do pecado? Diz, né, que a mãe de Deus seria escrava do pecado? Original seria uma blasfema contra Cristo. Deus preservou do pecado original pelo mérito da morte de seu filho na cruz. Cara, aqui é um estudo que eu fiz com o professor Felipe também, outro historiador impressionante, que a gente aprende muito também. Poderia citar aqui mais tudinho isso aqui, mas vai demorar muito, cara. Mas já está amplo para a gente provar que os pais da igreja são unânimes. Que os concílios já definiu isso. Não é qualquer protestantinho, fundo de quintal, que vai definir. Carta patrística, eu tenho a patrística aqui, ó. Pedro tá ali em Roma pregando. Os caras falam que não é. Aí você vai mostrar a patrística. Não, a patrística tá.
Aqui, ó. Você acha que você vai conseguir guardar tudo isso aqui? Pô, né, meu? Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto. Esse é o segundo vídeo. Não tem nada contra esse cara aí. É pra gente entender a fé mariana, cara. Não adianta, cara. A igreja, ela é coluna sustentáculo da verdade. Não as igrejas. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto.